Agora, no programa Tribuna Livre, entrevista. Muito bem, vamos agora para a nossa entrevista, doutora Eliette. Que bom, prazer muito grande recebê-la aqui mais uma vez no programa Tribuna Livre. Já é tradição, né? Na segunda, quarta-feira? Não, quinta-feira do mês, né? A gente está aqui no mês de março. Então, muito bom dia, seja muito bem-vindo, doutora. Muito bom dia, Álvaro. É um grande prazer estar aqui mais uma vez. Bom dia aos telespectadores da TV Tribuna. E realmente é uma tradição. A gente faz sempre na véspera, né? Então é a quarta-feira, realmente, né? A gente faz na véspera do Dia Mundial do Rim. E que nesse ano vai ser no dia 13. Essa é uma iniciativa que começou já tem bastante tempo, tem desde 2006, e que tem se perpetuado e está realmente tendo muito mais adeptos. É muito importante para a gente conscientizar a população a esse movimento. Tá. E acontece, inclusive, no Brasil todo, né? E quem criou esse Dia Mundial do Rim? No mundo todo isso, né? É no mundo todo. É no mundo todo, foi a Sociedade Internacional de Nefro, e todos os países se agregaram, e o Brasil, é importante a gente dizer isso, que o Brasil é um dos países que mais tem participação, com o maior número de pessoas envolvidas nesse movimento. Tem sido um prazer, cada vez vem ampliando essa conscientização e essa adesão dos profissionais e o conhecimento também, né, dos pacientes que aderem, que vão participar da campanha. E qual a importância do rim, doutora? Então, o rim serve para filtrar todas as impurezas do nosso organismo, né? A gente tem, o coração manda, para você ter noção da importância do rim, o coração manda em torno de 25% do débito cardíaco, do sangue que sai do coração, vai para o rim para ser filtrado. Além de filtrar, ele faz o manejo de água e sal do organismo, controla a pressão arterial, controla alguns hormônios que são responsáveis para manter a gente sem anemia, é o hormônio da vitamina, que é formativa da vitamina D. Enfim, ele tem uma função primordial para ter manutenção do equilíbrio do organismo, né? Para os nossos ouvintes, né, a gente está pela 99,5, pela Atlântica FM, então o programa pega em 60 municípios aqui do nosso estado. Então tem uma boa audiência aí, inclusive nas cidades vizinhas, né? E para o pessoal também que acompanha o Tribuna Livre, pela Tribuna Livre TV, pelo nosso canal no YouTube, passamos mais de 20 mil pessoas também inscritas no nosso canal. Como cuidar do rins? Qual a orientação que a senhora pode dar para os nossos ouvintes e telespectadores de como cuidar dos nossos rins? Principal coisa é você cuidar, tirar os fatores de risco que levam a coisa, porque cada paciente é um paciente, claro, que tomar líquido na quantidade adequada, manter esse volume, a gente imagina um corpo, uma água parada e uma água corrente, qual é mais saudável? Então, a gente tem 60% do nosso organismo é composto de líquido, então a gente tem que estar fazendo a troca, ingerindo, expulsando, deixando o rim filtrar e tirar as impurezas do organismo. Essa é uma das principais coisas. Mas a gente tem também os fatores de risco que são muito importantes para levar à lesão renal crônica, principalmente, né? Que são a pressão alta, o diabetes, a idade também, isso a gente não tem como mudar, né? Mas tem como melhorar a qualidade de vida para ter está melhor na faixa etária mais adiantada, né? A obesidade é extremamente importante, as doenças cardiovasculares, tabagismo e indivíduo que tenha história de doença renal na família, que isso não tem como mudar também, mas que mostra que a gente precisa ficar mais atento. Mais atento, né? Pessoas que já tiveram familiares, né? Que tiveram um problema, então tem que estar mais atento ainda, né? Tem que estar procurando sempre fazer exames, sempre se consultar. Isso é muito importante. Existe, falando nisso, um dos temas da campanha desse ano, falando que a gente tem exame simples para fazer, que é uma dosagem de creatinina e exame de urina, que é barato. Inclusive, nas campanhas desse ano, em alguns locais, a gente vai conseguir dosar a creatinina. Então, a creatinina é um exame que detecta, às vezes, na fase mais precoce, pode ser até um pouco tardio, mas é importante que você tiver alteração na creatinina, tem que ir imediatamente para o seu médico. E é um exame simples de fazer e que pode ser feito, e a gente está em campanha para se fazer mais e mais na rede pública. O exame de urina,
É um exame simples também, a gente está batalhando para fazer, em ter um alcance maior, da microalbuminúria também, que é perda de proteína na urina. Mas, no mínimo, um exame de creatinina já vai dar uma noção para a gente do que está acontecendo no organismo e poder ser encaminhado para ser tratado precocemente, porque a questão do rim é o tratamento precoce, que é uma doença, a doença renal crônica é uma doença silenciosa, que só chega a dar sintomas, às vezes, quando você tem perda de mais de 70% a 80% da função renal, bem adiantada. Por isso que é importante a prevenção, por isso que é importante estar atento, né? Fazer esse exame, por exemplo. Inclusive, o tema da campanha, como a senhora disse, é seus rins estão ok? Está perguntando para a gente tudinho, viu? Perguntando para vocês também. Faça exame de creatinina para saber. Então, é um exame, como a senhora disse. Hoje qual seria o custo de um exame desse? Mas a senhora tem ideia? Não? Eita, agora você me pegou, hein? Mas eu sei que é um exame saber, barato. Na volta do intervalo, eu vou dizer ali. Por favor, desculpa. Não, é esse da sua obrigação. Mas que é um exame barato, é um exame barato. E é feito na rede pública. Né? É um exame importantíssimo. Importantíssimo. Então, você deixa de fazer alguma coisa, dependendo do valor, e faz esse exame. A gente fica devendo, fala em seguida. Tá ótimo, tá ótimo. Me diga uma coisa, o que significa a diálise? Né? Que muita gente também fica muito preocupado com as pessoas que fazem diálise, que têm que se submeter à diálise. Então, tem que lembrar que a diálise não é um problema, é uma solução. Porque o problema é a doença renal crônica ou a doença renal aguda. O que a diálise vai fazer? Ela vai filtrar essas impurezas do organismo que o organismo não está conseguindo colocar para fora. Então, é muito importante a gente lembrar do indivíduo, quando a gente está falando de diálise, já na doença renal crônica, doença terminal, porque a gente tem 10% da população mundial pode ter a doença renal crônica. Então, é quase uma pandemia, né? Então, assim, a diálise vai fazer o quê? Vai ajudar o indivíduo a ficar vivo. É uma substituição. Daquele período. É um filtro. Pode-se dizer assim, um filtro. É uma substituição. Inclusive o nome é terapia renal substitutiva, que está substituindo a função do rim. E aquilo vai ajudar. E, geralmente isso acontece com as pessoas que estão fazendo esse tratamento 2 vezes, 3 vezes por semana? Na maioria dos casos, em doença renal crônica, 3 vezes por semana. Existe casos esporádicos de ser 2 vezes por semana, mas geralmente é 3 vezes por semana. Dura 4 horas. 4 horas. É. Hoje, assim, os equipamentos, inclusive aqui, já estão muito modernos. Né? Antes tinha um pouco mais de dificuldade, passar todo aquele período. Hoje é mais tranquilo fazer isso? É mais tranquilo. Hoje a gente tem máquinas que determinam todas as complicações que pode haver. Por exemplo, ter uma baixa de pressão, se tiver, que é muito raro, mas pode acontecer de ter um furo, por exemplo, entrar ar, ele detecta na hora. Enfim, dá uma noção para a gente de todos os problemas que acontecem em tempo real. Então, a gente tem como socorrer o paciente e tomar atitude para evitar complicações rapidamente. Certo. É muito seguro. Quantos rins nós temos? Tem pessoas que, inclusive, não tem um, né? E consegue sobreviver bem. Isso. São 2 rins, mas, na verdade, existem pessoas que não sabem que tem um rim só, porque, como tem um rim só, às vezes, defeito congênito, e vai fazer, sei lá, um exame de próstata depois dos 50 anos e descobre que tem um rim só e viveu até lá sem problema nenhum. Claro que essa pessoa deve ter uma vida saudável, provavelmente, né? Mas não deve ter as outras complicações, mas pode acontecer isso. Por quê? Porque o rim ele funciona dobrado, chama o rim vicariante, é um termo técnico, né? Que é para compensar a função do outro, e consegue fazer isso. Então, por isso que existe, às vezes, as pessoas fazem a doação de um rim, a outra, uma pessoa da família, uma pessoa que esteja precisando, você tem condições de fazer a doação de um rim e viver normalmente? Com certeza. Isso acontece, claro, que passa por todas as avaliações para ver se a pessoa não tem fatores complicadores que possa realmente causar problemas para ela própria. Por exemplo, o indivíduo que é hipertenso, severo, que é diabético, ele vai ter que ser triado, porque ele vai ter que ver com um só e aquele vai ter que compensar. E vai ter que ser monitorado com relação principalmente à pressão, esses fatores de risco, as doenças cardiovasculares, ele vai ter que ser muito bem acompanhado, mas ele pode viver a vida toda com um rim só.
Muito bem, olha, 8h38, nós estamos conversando com a doutora Eliete Pinheiro, nefrologista aqui na cidade de São Miguel dos Campos, na Santa Casa de Misericórdia. E antes até de a gente passar para a programação, o que é que vai acontecer, né, neste dia de amanhã, que é o dia realmente que se comemora, que se dá o dia, né, para o Dia Internacional do Rim. Antes de a gente saber aí a programação, o que mais a senhora gostaria aqui de destacar, de colocar para os nossos ouvintes sobre o rim? É importante a gente falar da prevenção, que eu já falei, mas tem que reiterar. Reforçar. Então, a prevenção, o Álvaro tinha me perguntado no começo, na verdade falamos muito da água, mas é importante um hábito de vida saudável, evitar o tabagismo, reiterando, controlar a pressão, controlar a diabetes, controlar o peso. Então, fazer essa avaliação cardiovascular sempre, em associação, porque o rim e o coração trabalham em equipe, né? Um depende do outro para funcionar, e quando tem problema em um, vai afetar o outro. E os pacientes com doença renal crônica têm muito mais problemas cardiovasculares. A maior causa de morte cardiovascular no doente renal crônico é a doença cardíaca. Então, essas observações em geral. E a prevenção sempre é o melhor tratamento. Na verdade, quanto mais cedo você começar, você pode controlar e passar um indivíduo que teria que, de repente, começar diálise em 1, 2 anos, pode passar de 5 a 10 anos, por exemplo, sem precisar entrar em diálise, paciente que já é crônico, fazendo esse controle adequado, com acompanhamento não só do médico, mas nutricional, da equipe multiprofissional, para ajudar nesse, que é uma doença complexa, mas que é tratável. Muito bem, ótimo. Olha, aqui é a campanha, né? Uma campanha, a gente pode dizer que é uma campanha internacional, né? O tema, inclusive, é um tema para o mundo todo, né? E aqui é a campanha muito legal, muito bem feita, né? Que fala justamente sobre o tema que a gente disse. Seus rins estão ok, né? E estamos usando aqui o ok, ficou muito legal. Uma boa campanha aí publicitária. Foi uma boa agência, né, que criou. E aí diz assim, ó, faça exame de creatinina para saber. Então, é importante a gente sair daqui hoje sabendo disso. Então, tem toda aqui uma programação, várias dicas, tá? Eu vou colocar aqui na nossa recepção. Recebemos também aqui um folheto, né, também falando, né, com a mesma campanha, dando várias dicas também. Eu acredito que isso vai ser até distribuído, né, amanhã lá nas pessoas que participarem da ação. E também recebemos aqui, que eu vou guardar com muito carinho, uma camiseta também da campanha, né? Está aqui, obrigado. Vamos aqui guardar. Vou até usar, porque parece que veio com um tamanho bom, viu? Parece que deram uma reforçada aqui. Vai dar para a gente usar, mas eu guardo aqui também com muito carinho, viu, doutora? E qual é aí a programação que a gente vai ter? Porque sempre tem uma programação no dia, né? Amanhã, o que é que vai acontecer? Isso, a gente vai ter uma programação de 8 às 15 da manhã, de 8 da manhã às 15 horas, na frente da Santa Casa, na praça, e vão ser feita avaliação do paciente, ele vai responder o questionário para ver o fator de risco para doença renal, orientação com os nutricionistas, orientação com os nefrologistas, e esses pacientes vão ser encaminhados para ser acompanhados também, posteriormente, aqueles que necessitarem vão ser encaminhados para fazer o exame de creatinina, a gente vai conseguir fazer, e também para ser acompanhado pelo nefrologista. Então, a demanda vai depender, nós vamos fazer um fluxo que, de repente, vai todo mundo, né? Então, vai precisar, a gente vai orientar amanhã, vamos distribuir esses folhetos para a população, chamar atenção para esses fatores de risco. Então, qualquer pessoa pode participar, doutora? Tem idade, tem alguma coisa? Não. Qualquer pessoa pode participar. Procurar amanhã, em frente à Santa Casa, na praça, né? Já é uma tradição também ser ali na praça, que é um local bem central, as pessoas podem ir ali dos bairros vizinhos e até o pessoal descer também, que é uma boa oportunidade, né, doutora? Com certeza, vai ser um prazer e todo mundo deve ir. É importante essa conscientização e essa procura de entender o que realmente está acontecendo. E a gente vai estar lá para esclarecer e para ajudar. Ótimo. Doutora, mais uma vez a gente quer agradecer de coração, agradecer em nome do programa Tribuna Livre, agradecer em nome da comunidade miguelense, né, que fica sempre esperando e pega aí essas informações, essas dicas. Então, nossa gratidão aí à senhora, à Santa Casa, ao setor aí de nefrologia da Santa Casa. Muito obrigado, doutora.
Eu é que agradeço a oportunidade, é muito importante essa divulgação, esse trabalho é fundamental, porque não adianta a gente ficar cada um no seu casulo, né? Se a gente não tiver essa comunicação, não tiver esse meio de contato, né, com a população, é mais complicado fazer o trabalho. Então, eu agradeço sempre o Álvaro, o profissionalismo de sempre e a acolhida aqui. Muito obrigada. A gente que agradece.